pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Parece estranho, né, eu estar aqui sozinho nesse vídeo, mas é que eu e o pai da Adriele tivemos uma ideia, né, pai da Adriele? A gente teve uma ideia. Mas ele é envergonhado e ele não gosta de aparecer. A gente teve uma ideia que é uma coisa que eles faziam junto quando ele podia estar com as meninas todo dia. É coisa de adulto, a gente não quer conversar aqui, mas a gente vai falar uma historinha aqui, a gente vai contar uma historinha que é chamada a Historinha do Thomas. A incrível história do Thomas. E como é que você fazia isso, Adriel? Então, eu todo dia eu ia botar elas para dormir e eu contava uma história e essa história ela não tinha fim. Então, a Penélope vai tentar contar para vocês a história que eu contei para ela. E essa história todo dia ela vai ter uma continuação. Eu não sei se eu vou lembrar tudo, mas a gente inventa, né? Porque a história é legal, é a história inventada. E o pai da Adriele, ele fazia assim, ó, ele pegava a história, aí todo dia a história ia para um caminho. Por exemplo, as meninas falavam uma palavra e daí ele tinha que ir colocar a história para o outro lado. Então ele fazia isso todos os dias, ele contava uma história. E a gente vai tentar trazer essa história aqui para vocês. Na verdade, é uma história sem fim, é uma história que não tem fim, porque na vida da gente nenhuma história tem fim, certo? Então vai ser bem divertido. Então a gente vai contar a história do Thomas, tá? Todo dia vai ter uma historinha aqui e a gente vai se divertir junto. Assim também as meninas conseguem ver a gente todo dia lá na casa delas quando a gente fazer os nossos vídeos aqui. Vai ser muito legal! Então tá, vamos lá. O Thomas era um menino que morava num apartamento. Ele morava bem lá no alto. Porque apartamento é alto, né? Apartamento sempre é alto, né? Não existe apartamento baixo. Tu vai deixar eu contar ou tu vai contar pro pessoal aqui? O apartamento é meu, se eu não quiser que o apartamento seja no chão, o apartamento vai ser no chão. Mas você tem que contar a história que eu te contei, senão não vai ter graça. Quer vir aqui no meu lugar? Porque vergonha tu tem, né? Tu não quer vir aqui no meu lugar. Então, tu fica aí, que eu fico aqui e eu vou contar. Deixa eu contar a minha história. Então, o Thomas era um menino que morava num apartamento e os pais dele estavam sempre trabalhando, sempre fora, nunca estavam em casa. E ele se sentia muito sozinho, porque ele não tinha primos, ele não tinha crianças para brincar. Ele estudava de casa também, então ele fazia todas as tarefas dele sempre na frente do computador, ou com o notebook, ou com o iPad, ou com o celular. Então ele nem podia não estar no celular, ele estava sempre no celular. E o sonho dele, quando ele via os videozinhos na internet, era brincar como as outras crianças brincam também, sabe? Assim como a gente brincava quando a gente era menor, né papai? Né papai da Adriele? A gente brincava na rua, né? A gente brincava em qualquer lugar. Eu acho que era isso que o Thomas queria. O sonho dele era ter a oportunidade de não ficar só na internet. Não ficar só vendo vídeos e tá estudando ou vendo os pais pela internet. Ele queria realmente ir para fora, né? Brincar, como os vídeos que ele via na internet. Então, e ele sempre olhava pela janela e na frente do apartamento dele, na sacada, existia um mar enorme. E ele olhava para aquele mar e aquele mar era muito grande. Ele sempre imaginava assim, ó, como seria legal se eu fosse livre e eu pudesse andar por esse mar todo. Mas não pode andar pelo mar, né? Agora tu contou a história pra mim, como é que agora tu vai dizer que não pode? Cada coisa, deixa eu contar aqui. Então, e daí ele pensava assim, ó, se um dia eu for liberto daqui, eu vou andar por esse mar todo. Mas como ele morava muito no alto, do apartamento bem no alto... Agora o apartamento é alto. Antes o apartamento não era alto, agora o apartamento é alto. Eu vou fingir demência às vezes, porque senão eu vou começar a me irritar e eu não vou conseguir contar a história pra vocês, tá? Porque ele já tá, só no começo ele já tá me irritando. Tu vai ficar quieto ou tu vai deixar eu contar? Tá, vou ficar quieto. Então tá, a gente tava, aí ele ficava lá, ele saía do computador e ficava por horas na janela, olhando aquele marzão lindo e pensando como deve ser legal, né? Ser tão livre assim, sem ter nada para impedir. E provavelmente todos os bichinhos lá do oceano, que ele via na internet, né? Os vídeos lá do oceano, ele via que era uma imensidão de criaturas e coloridas e que todos eles viviam muito livre. Então ele imaginava, deve ser muito legal morar no mar, né? Porque no mar não tem parede, não tem porta, não tem janela, tudo é muito livre. Então ele imaginava isso na vida dele, e devia ser legal.
Então ele sempre pensava assim, quem sabe um dia eu possa descer daqui e viver lá embaixo, lá no mar, para sempre. Mas ele não viu mais o pai e a mãe dele? O pai e a mãe dele estavam sempre ocupados, nunca estavam em casa, tu não escutou o começo da história que eu disse que o pai dele e a mãe dele só viam ele pela internet? Ah, mas com certeza tinha um tempinho pra ele, né? Ah, devia ter, né? Mas sei lá, né? Pai e mãe, hoje em dia todo mundo ocupado e bota o celular já de manhã, já quando a criança tá ainda no berço, ainda pra criança assistir, porque não dá mais conta de tanta tarefa, mas... Mas a gente não tem culpa, é porque a gente tem muita tarefa mesmo, porque hoje em dia a vida é mais agitada. Eles vão voltar pra história ou tu vai ficar se justificando também porque não tem tempo? Ah, desculpa, pode continuar aí. Então, onde que a gente estava? Aí ele olhava pro mar, e daí ele via aquele marzão, e ele pensava, se um dia eu tiver a oportunidade de ir lá, mas daí ele pensava assim, ah, minha vida é aqui dentro, né? Porque ele não sabia o que que era ser livre, ele não sabia o que que era viver lá longe, mas ele ficava imaginando, e às vezes ele via o sol nascer, aquele sol grandão no mar, depois ele olhava, via as estrelas e pensava, deve ser muito legal deslumbrar isso tudo, conseguir ver isso tudo pela janela, né? Deve ser muito legal. Então um dia, ele estava mexendo no computador, nas coisas dele lá, né? E começou a chover muito forte. Era uma chuva muito forte. E ele via tudo balançar. E ele morava no alto, no apartamento, né? Vocês lembram que eu falei, né? Ele via tudo balançar. Ele via o mar todo revolto e todo bagunçado. E daí ele pensava, ai, agora seria tão legal, agora não seria legal ir lá fora, porque tá muito, 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 muito feio. Então eu não queria ir lá fora agora, eu queria ficar aqui no conforto da minha casa. Da minha casa. Eu acho que eu esqueci o que você me contou. Eu não sei como é que vai agora pra frente. Ele ficou com medo porque não tinha ninguém em casa, e daí ele ficou com medo e a janela começava a balançar demais. E ele queria gritar para alguém para que acudisse ele, e daí... Ah, lembrei! Ele ligou pro papai e a mamãe dele, né? Daí a mãe dele estava ocupada, o papai atendeu e falou para ele, ah, filho, calma, é só uma tempestade, logo vai passar. Logo o papai e a mamãe já estão aí e a gente vai brincar junto. Ah, eles brincavam também, né? É verdade. Então, e daí ele ficou lá um tempão, e daí logo o papai e a mamãe dele chegaram, eles juntaram, e daí eles conversaram um pouquinho sobre o dia, como é que foi o dia deles, e ele voltou pro quarto dele. Aí no outro dia, deu um dia bonitão de sol de novo, e ele lembrou de como ele lembrava de querer sair dali. Ele pensou, mas tudo que é claro e bonito, também pode ser feio, né? Porque ele lembrou da tempestade, como aquela visão que ele estava vendo hoje, deu tanto medo nele no dia anterior. E mesmo assim ele queria sair. Ele queria ir lá para fora para ver como é que estavam as coisas, para ver como que era viver no mar, viver na liberdade. Ele queria ver como que era isso. E daí ele começou a pedir isso. Ele pensou, se eu pedir bem forte, talvez eu consiga sair daqui. Porque é tão simples, né? Todo mundo fica andando naquela rua lá de baixo, todo mundo sai, o papai e a mamãe também saem. Mas eles sempre me falam que o mundo é muito perigoso e que eu não posso sair sozinho. Então eu queria ter alguém para mim, para ir comigo, para poder desbravar esse mundo comigo, para poder sair, para poder se divertir, para a gente poder brincar junto. Eu queria tanto um irmãozinho, um amiguinho, qualquer coisa que pudesse brincar e pudesse viver a vida comigo, sabe? Mas eu não tenho, então eu vou ter que me satisfazer com o que eu tenho aqui. Mas eu queria muito ir. Esse menino é indeciso que nem tu, né, Penélope? Eu vou fingir que eu não escutei. E daí o Thomas ficou lá na janela e ele ficou pedindo. E daí ele acabou adormecendo. E ele não percebeu que ele nem chegou a dar boa noite pro pai e a mãe dele. Aí à noite ele começou a escutar de novo uma tempestade. E começou a balançar a janela. E daí ele pensou que se ele olhasse pela janela, ele ia ver e sentir o mesmo medo da noite anterior. Mas mesmo assim ele levantou porque estava muito forte a tempestade. E ele pensou, eu vou olhar pela janela, vou abrir a janela e eu vou morrer de medo de novo. Eu não quero sentir esse mesmo sentimento, eu quero lembrar de como é bom eu sonhar ir lá para fora. E quando ele olhou pela janela, não tinha nada.
Mas ele estava escutando a trovada, ele estava escutando a chuva, ele estava escutando o vento, mas ele olhava pela janela, não tinha nada. O mar estava bem mansinho, não tinha um vento, tinha muitas estrelas no céu e a noite estava bem bonita. E quando ele olhou lá na ponta do mar, ele viu uma coisinha se mexendo. Ele abriu a janela para olhar mais de perto. E aquela coisinha veio vindo para perto dele, e veio vindo para perto dele, e foi chegando mais perto. E como ele morava no alto, ele foi percebendo que aquilo não estava em cima da água do mar. Ele estava flutuando sobre o mar. Ele pensou, isso não pode ser real, né? Eu devo estar dormindo ainda. Isso não pode ser real. E veio vindo, e veio vindo, e veio vindo, e veio vindo, e chegou na sacada do apartamento dele. E quando ele viu, era um barco que flutuava, e estava na sacada do prédio dele. Ele pensou, meu Deus, isso não pode ser real. Ele fechou a porta da sacada e foi correndo para a cama se esconder. E quando ele chegou na cama, aquilo ainda estava lá e ele viu que não saía. Ele ficou muitas e muitas horas ali, para ele era muitas horas. E não amanhecia o dia, e aquilo não saía. E ele pensou, será mesmo que será que eu subo nesse barco? É uma oportunidade, se ele subiu até aqui em cima flutuando, ele talvez desça também e vá para o mar. E daí eu posso ver aquilo que eu sempre quis ver. Será que eu vou? Será que eu fico? Será? Ai, meu Deus do céu, se eu não for hoje, talvez a porta se feche e o barco vai embora e eu nunca vou ter a oportunidade de conhecer lá embaixo. Mas talvez também o papai e a mamãe vão ficar com medo e vão perceber minha falta e vão ficar muito tristes. Mas se eu não for também, eu vou ficar triste porque eu nunca vou poder saber o que é viver lá embaixo. Mas também nem todo dia é dia de sol e pode dar uma trovoada daquela e eu morrer de medo em cima desse barco. Meu Deus, o que eu faço? Eu quero ir, mas eu não quero ir. Algo me diz que eu tenho que ir, mas eu não quero ir. E assim termina a história de hoje. Será que o Thomas vai entrar no barco? Será que o Thomas vai lembrar de tudo que era bom num dia claro e vai querer desbravar o mundo? Será que ele vai ter medo, vai fechar a porta? E ele não vai mais porque ele vai ficar com saudade da mamãe e do papai? E ele não vai querer descobrir como é que é o mundo lá fora? Será, gente? O que vocês acham? Amanhã a gente continua a nossa historinha, tá bom? Espero vocês aqui. Tchau, papai da Tela e da Lica. Tchau, todo mundo. Beijo, amo vocês.